E aí galerinha, tudo bom? Então a gente vai começar com a matéria distância entre pontos. Tá? Como a gente vai trabalhar com distância entre pontos, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente tem que relembrar o que é domínio e o que é imagem. Por exemplo, se eu tenho uma função qualquer, vamos botar essa aqui, y igual a 2x, o domínio, né? O domínio seria os reais, né? Seriam os reais, onde seria aqui, no caso, os valores de x. Beleza. A imagem também pertenceria aos reais, né? E seria os valores de y, ou seja, seria a minha função. O que eu quero dizer com isso aqui? Eu quero dizer o seguinte, que no meu plano cartesiano eu tenho um eixo que eu chamo de y e tem um eixo que eu chamo de x, né? Aqui, ó, x e y. Aqui ó, é o encontro, né? É como se eu colocasse uma régua aqui, ó, de 0 até mais infinito aqui em x, ó. Se eu pegar essa régua aqui e rebater para o outro lado, é como se eu estivesse perdendo distância, ó. Então fica o negativo. Beleza. Até menos infinito. Se eu pegar aqui e trabalhar no y como se fosse a altura, um elevador no caso, então aqui eu tenho primeiro andar, segundo, terceiro. Se eu rebater isso aqui, é como se eu estivesse indo para o subsolo. Então a referência é que eu estou perdendo a altura, ó. Menos 1, menos 2, menos 3. Beleza, isso aqui seria o plano cartesiano. Se eu quiser representar qualquer ponto aqui, exemplo, eu quero representar o ponto 1, 2. Então, 1, 2, a gente tem que lembrar o seguinte. O ponto, ele vem primeiro o valor do x, depois o valor do y. Se eu quero representar o ponto 1, 2, então aqui, ó, x, no eixo x, eu vou pegar e marcar 1. E no eixo y eu vou marcar o 2. Eu vou prolongar aqui e aqui. O encontro deles é um ponto, ó. Aqui, ó, ponto 1, 2. Se eu quero representar um outro ponto, vamos supor, o ponto 2, 1. Então, ó, 2 no x, ó, vou prolongar aqui. E 1 no y, vou prolongar aqui, ó, ponto 2, 1. Beleza. E assim com os demais também, ó. Se eu vou falar de ponto 0, 1, eu estou dizendo que no eixo x, ó, eu não tenho distância, nem positiva nem negativa, eu estou no 0. E no y eu não tenho altura, como se eu estivesse no elevador e fosse o primeiro andar. Então esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, é o que a gente chama de 0, 1. Se eu quisesse y igual a 0, ou seja, não quero a altura, estou no térreo andando, dei 2 passos, então estou aqui, ó. E esse cara aqui seria o que nós chamamos de ponto 2, 0. Ou seja, só tem a distância em x. E isso também vale para os negativos, ó. Vamos supor, eu quero que x seja menos 2 e se ligue com menos 3. Então aqui, ó, menos 2 com menos 3. Eu tenho esse pontinho aqui. Então, ó, menos 2, menos 3. Então a gente sempre trabalha com o x e depois o y. Isso aqui é na representação de pontos. O que a gente tem aqui? No plano cartesiano. No plano cartesiano, a gente tem os quadrantes. Então a gente tem aqui, ó, se observar, x e y. Esse cara aqui é positivo em x. Aqui em y é positivo. Aqui o x é negativo e aqui é negativo. Né? Então, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer aqui? Vamos lá. Quando as duas partes são positivas, a gente chama de primeiro quadrante. Quando eu tenho positivo e negativo, a gente chama de segundo quadrante. Quando eu tenho dois negativos, é o terceiro quadrante.
e o outro é o quarto quadrante. Então esses são os quadrantes do meu plano cartesiano. Então se eu tiver tanto x quanto y positivos, ele está no primeiro quadrante. Se eu tiver o x negativo e o y positivo, ele está no segundo quadrante. Se eu tiver os dois valores, tanto de x quanto de y negativos, ele está no terceiro quadrante. E se eu tiver o valor de y negativo e o valor de x positivo, ele está no quarto quadrante. Tá? Então assim que a gente identifica os quadrantes. E identifica também a localização do ponto. Aí a gente vai partir agora para a ideia de distância entre pontos. Então a gente tem o seguinte. Quando a gente tem uma linha, vamos supor, eu estou aqui. Se eu estiver aqui no 1 e vim até o 3 aqui, quer dizer que eu andei quanto? Ó? Eu peguei 1, 2, 3. Né? Então eu dei quantos passos? Ó? Olha quanto eu dei. Ó. Um pedacinho, 2 pedacinhos. Então a distância aqui vai ser o que? O final menos o inicial. Considerando que eu esteja trabalhando aqui numa linha reta. Isso também vale para a altura. Vamos supor aqui. Se eu tiver aqui, ó, com uma altura, se eu tivesse aqui no 1 e fosse para o terceiro andar, quanto que eu andei aqui? Ó, tá vendo? Eu só tô em uma direção e sentido. Então vai ser o que? A altura aqui, ou melhor, essa distância ali, vai ser o 3 menos o 1. Que é aquele mesmo exemplo, né? Então, ó, são 2 pedacinhos. Beleza. Com essa ideia aqui, a gente vai trabalhar a distância entre pontos. Então agora a gente vai para o plano cartesiano. Então no plano cartesiano,